Boa noite. Novamente estamos aqui dando início ao estudo do livro Sexualidade e Saúde Espiritual. Hoje a terceira parte do tema Disfunções Sexuais, que faz parte do capítulo 2 do livro. Sempre enfocando aqui o objetivo maior, que é estimular a leitura de toda a obra. Então, essa temática sexualidade, ela tem um certo número limitado de publicações espíritas. E essa que temos estudado aqui trazem uma divisão bem aprofundada de diversos temas sob a ótica da doutrina espírita. Lembramos que os estudos anteriores se encontram no nosso canal no YouTube. Acesse, se inscreva em nosso canal gratuitamente e acompanhe estudos anteriores que já realizamos. Vamos para a nossa introdução com um breve comentário de um texto do Espírito Emmanuel. Esse extraído do livro O Evangelho comentado por Emmanuel, o Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Separamos esse tópico. Apoiemos o bem para que o bem nos apoie. Felicidade sozinha é egoísmo consagrado. Toda vez que dividimos a própria felicidade com os outros, a felicidade dos outros devidamente aumentada retorna ao nosso coração, multiplicando a felicidade verdadeira dentro de nós. Então aqui Emmanuel nos convida a reflexões importantes sobre o entendimento dos objetivos da vida, quer estejamos como espíritos encarnados ou não. Porque quando ele diz apoiemos o bem para que o bem nos apoie, aqui fica bem referido a realidade do mundo espiritual como nos é mostrada, principalmente nas obras do Espírito André Luiz, aonde o trabalho, o serviço de socorro, de ajuda a outros espíritos em situação difícil e infeliz, é a atividade principal dos benfeitores espirituais. Então, estando nós como espíritos encarnados, aproveitemos também para, conscientes da realidade das leis divinas, busquemos, como aqui Emmanuel começa colocando, apoiando, ajudando o bem dos outros, compartilhando possibilidades e recursos que tenhamos, em prol da verdadeira felicidade, que nunca é uma expressão de egoísmo, mas que se estende, se intensifica, se amplia à medida que compartilhamos a felicidade com os outros. Por isso, voltando aqui no tema, quando ele nos afirma no final que essa felicidade devidamente aumentada retorna ao nosso coração, multiplicando a felicidade verdadeira dentro de nós. E aqui entendemos que dentro da ótica espírita, da compreensão exata do termo felicidade, muito diferente do contexto dado a essa palavra pelo mundo materialista, ela não é de maneira nenhuma estabelecida no isolacionismo ou em atitudes egoístas que distanciam o espírito humano dos verdadeiros objetivos da vida. Bom, com essa rápida introdução, vamos para o nosso tema, que é a terceira parte de disfunções sexuais. Em um novo corpo, em nova experiência evolutiva, o espírito é convidado a ir no âmago desses traumas,
descobrir-lhe as causas e buscar solucioná-las, a fim de que se sinta plenamente realizado. Aqui é a continuidade do tema que estávamos abordando no estudo anterior, referente a certas fobias, a certas aversões à vivência sexual sadia, aonde determinadas disfunções fazem com que homem ou mulher, não independe do sexo propriamente, tenham uma espécie de aversão e de temor à vivência sadia da sexualidade. E, dando prosseguimento, nos é chamada essa reflexão. Estando nós agora num novo corpo, numa nova experiência evolutiva, nós somos convidados a ir ao âmago, ao íntimo desses traumas. O que é que está por trás dessa aversão ou desse medo? Descobrir as causas e buscar solucioná-los, a fim de que nos sintamos plenamente realizados. De fato, é importante, ao nos perceber sob determinadas disfunções na área da sexualidade, buscarmos, tanto através do conhecimento espiritual da vida, como dos recursos que a medicina, a psicologia, a psicanálise oferece, para resolvermos determinadas atitudes e comportamentos que tenhamos, que estejam evidenciando para nós um certo nível de insatisfação e mesmo de desequilíbrio, como são esses traumas. Prossigamos. Não é o afastamento do ato sexual que lhe trará paz de espírito. O que lhe trará paz é a busca consciente da solução do trauma que está guardado dentro dele mesmo. Então, a pessoa sente aversão, sente medo, e se der prosseguimento a uma atitude comodista, simplesmente acomoda-se àquela situação e tenta ver nela um nível de comportamento aceitável ou equilibrado que na verdade não existe. Nós vimos, recordando brevemente o estudo anterior, aonde muitas vezes a origem desses traumas e desses medos tem uma base espiritual em vidas anteriores e que faz com que agora o espírito, sem o perceber muitas vezes, manipula de forma inconsciente determinado campo de vibrações, de subsídios que ele traz no seu inconsciente. E essas energias, elas alteram os padrões orgânicos, levando de fato ao estabelecimento dessas disfunções, aonde é necessário a ajuda médica, porque passa a haver alteração de determinadas taxas hormonais e facultam com que o espírito, se não procurar uma solução, ele de fato se sinta relativamente acomodado naquela situação, porque já houve uma alteração orgânica nele mesmo, que o leva a não se sentir estimulado à vivência sexual. Quanto mais amorosamente se autoacolher, entendendo os mecanismos que levaram a esse trauma, resultando na fobia, melhor.
com os esforços que a medicina da terra pode auxiliar, com o procedimento interior de autoconhecimento para a solução dessa problemática e viver plenamente suas funções sexuais. Então, o que se dá muitas vezes? O homem ou a mulher atinge a adolescência, a maturidade orgânica e, mesmo já sendo adultos, sentem um certo desestímulo e uma desnecessidade da vivência sexual e podem achar que essa situação é normal, quando na verdade está havendo toda uma alteração de hormônios e de questões associadas ao passado que o espírito traz e que geram nessas disfunções certo campo de infelicidade real que muitas vezes não é percebido. Mas aqui, à medida que nós vamos adquirindo esse conhecimento trabalhado nas obras espíritas, nós somos chamados a atenção que há um problema e que precisa ser resolvido. Muitas mulheres são acometidas de disfunções, como a dispaurenia e o vaginismo, sem causa orgânica ou psicológica que a justifiquem. Essas disfunções teriam sua origem em experiências traumáticas, vividas em existências passadas. A questão que é colocada nesse parágrafo que trouxemos aqui é pelo seguinte: essas disfunções, como a dispaurenia, que provoca dor no ato sexual ou vaginismo, muitas vezes não se localizam a causa orgânica para que aquilo esteja acontecendo. Ou psicológica mais recente, como, por exemplo, poderia estar associada a um trauma de um estupro, de uma violência sexual, que deixou traços, subsídios no psiquismo e que alteram, influenciam os órgãos genitais. Não. Às vezes, a situação acontece e não há uma causa orgânica ou psicológica imediata. E aí vem a pergunta: pode ter a ver com experiências traumáticas vividas em existências passadas? Os mecanismos da dor no processo íntimo e psicológico da mulher se faz, antes de tudo, por lembranças atávicas do passado, das reencarnações, que, guardadas as proporções, a condicionam a sentir essa disfunção. Então, se não se localiza a causa em termos imediatos, no corpo físico, nem em traumas da vida atual, a causa está situada nas experiências vividas em anteriores encarnações. E é aí, como o texto diz, que está a base disso aí. Não significando, é claro, que pelo fato das raízes ser de vidas anteriores, que deva prosseguir a disfunção na vida atual, sem se procurar os tratamentos e a superação necessária. De maneira nenhuma. Percebido o problema, tendo o esclarecimento espiritual que estamos aqui compartilhando, é buscar tratamento e solução, como iremos ver um pouco mais adiante. É importante caracterizarmos que a mulher não é somente mulher, mas é um espírito no corpo de uma mulher. Esse espírito traz a sua história, o rol de experiências que viveu em torno do sexo,
diversas podem ser as causas. Como aprendemos, o espírito evolui ora na apresentação física como mulher, ora como homem. E pode ter havido situações traumáticas em encarnações passadas que deixaram marcas tão fortes que se exornam na vida atual. Podemos dizer, por ora, que se trata de um mecanismo profundo de autoculpa, em que o espírito emite, através dos processos das sinapses cerebrais, que alcançam o sistema nervoso central, estendendo-se ao estado de dor na hora do ato sexual. Então, associada a essas causas de outras vidas, ou que também poderiam ser da vida atual, está a questão do mecanismo de autoculpa, onde o espírito tenta se autopunir através da dor e do sofrimento no ato sexual, como uma espécie de cátase, de limpeza do seu passado. E há nisso, como o texto diz, determinadas alterações nas sinapses cerebrais que no sistema nervoso alcançam os órgãos genitais, dando surgimento ao desconforto e à dor. Trata-se de um mecanismo íntimo de maceração, de sofrimento. Só uma viagem ao encontro do auto-perdão, da valorização da vida, auxilia a solucionar esses movimentos, com o cuidado que a medicina hoje oferece com determinados medicamentos. Então é necessário que a pessoa que se percebe vítima dessas disfunções busque tratamento, saiba e perceba que não é normal estar vivendo esse quadro de dor. E procure tanto pelo aspecto espiritual, do autoencontro, do autoperdão, como da terapia medicamentosa, que muitas vezes é indispensável para o reequilíbrio de determinadas taxas hormonais. Por maior que seja o avanço tecnológico na área da criação dos medicamentos para esses problemas, não podemos desconsiderar que é o espírito que cria a realidade no corpo. Sempre importante aproveitarmos esse conhecimento que a revelação espírita nos traz para perceber que por trás de todo esse quadro de dor, de sofrimento, está uma questão espiritual que tenta ser resolvida de uma forma indevida, frustrando a vivência sadia da sexualidade, criando muitas vezes uma suposta aversão moral ao sexo, porque não tenhamos dúvida que perante a ignorância desse tema que estamos aqui abordando, muitos homens ou mulheres poderiam achar que não, na verdade, é porque já superaram a necessidade do convívio sexual normal, pertinente à maioria das pessoas. E com isso, muitas vezes, negar-se ao esforço da busca de um tratamento, da busca desse autoencontro à luz da doutrina espírita. Então tenhamos muito cuidado. Se percebermos um pouco mais ou um pouco menos
dentro desses quadros de disfunções. Porque a causa maior será de origem espiritual e nós estamos encarnados para resolvê-la. Não é para adiá-la e não é para usar de mecanismos escapistas para não procurar o tratamento devido. Sendo assim, é fundamental unir conquistas da matéria, da medicina, com os conhecimentos espirituais de si mesmo. Dessa forma, o espírito poderá avançar para a terapêutica certa e encontrar-se em saúde integral. Então, na terapia, na solução dessas disfunções, a necessidade da busca dos recursos médicos e dos conhecimentos espirituais de si mesmo. Afinal, como dissemos, questões, problemas e dificuldades que surgem na vida atual ou que trazemos de vidas passadas, nós estamos aqui para resolvê-las. Nós não estamos aqui para estar adiando-as ou utilizando de meios de fuga escapistas para não enfrentar a questão que sejamos chamados a superar. Assim nós concluímos essa parte do tema dessa noite, esse assunto com outros subitens. Nós continuaremos no nosso próximo estudo. Agradecemos a todos que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Uma boa noite.